Glória a Deus. João 5, amém? Quem achou, diga amém. Amém. A partir do verso, para nós ganhar um pouquinho de tempo, né? Porque o pastor... Aleluia. Ei, glória. O pastor é o louvor, né? Eu já subi aqui, já era 15 das 8. Terminei quase 15 das 8, só para deixar bem claro. Não chora, né? Depois não chora. Aí depois que o culto acaba tarde, né? O pastor percebe. Mas amém, tudo é bênção. A partir do verso 3, a Bíblia diz: neste jazia uma multidão. Diga, uma multidão. Você precisa entender isso. Havia uma multidão. Preciso ser. Não é que eu sou chato, mas eu preciso ser. Olha para quem está do lado e diz: havia uma multidão. Você precisa entender isso. Havia uma multidão. Mas não era qualquer multidão, era uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água por um anjo que descia em certo tempo, agitando. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo. Aí é que você precisa também entender. Enfermo. Diga comigo, enfermo. Inclusive para quem está do seu lado, diga, ele estava enfermo. Havia 38 anos. Então Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ficar são? Você também precisa entender isso. Ele precisava ficar são. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. E depois disso, verso 9, imediatamente o homem ficou são e tomou o leito e se pôs a andar. Pode se assentar, dando graças a Deus. Então, só para lembrar os senhores e também as senhoras, que nós ainda estamos no ano 2022 e agora em novembro vai fazer um ano que Deus me deu essa direção, que nós iríamos caminhar sobre essa palavra no ano 2022, que é tempo de se posicionar para avançar. Em virtude disso, nós extraímos ao máximo do livro de Esther os benefícios de um homem ou uma mulher que se posiciona. E foi inúmeras coisas. Me recordo que Deus também, pela sua bondade, nos direcionou. Agora eu não sei exatamente, mas no domingo 7 ou 8 quartas-feiras, que Deus ministrou num tema específico de tudo aquilo que o povo hebreu viveu pelo posicionamento de Mardoqueu e da rainha Esther. E também Deus nos direcionou a encerrar esse ano como esse povo encerrou, diante de uma direção dada pelo próprio Deus, que é fazer a festa do Purim. A festa do Purim não é apenas uma solenidade. A festa do Purim, na verdade, é uma ordenança de Deus para que o povo se lembre de contínuo o que Deus havia feito na vida dos hebreus. E é isso que nós vamos fazer antes de dezembro, encerrar o ano com a festa do Purim, essa solenidade, repito, ordenada pelo Senhor. E aí, como é uma palavra que nós estamos caminhando, é um ambiente profético, é algo que está vivo no nosso coração, Deus mais uma vez nos traz esse tema muito poderoso nas nossas vidas, que é posicionados para avançar. O texto, a narrativa das Escrituras, falam de dois lados distintos. De um lado, Deus ele narra de um ambiente paralisado, e de outro lado, Deus fala de um ambiente de movimentação.
mas nem tudo que está parado é errado e nem tudo que se move é correto. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Diante da rica, né, mensagem de Deus que nos arremete a inúmeras vertentes, porque essa palavra especificamente já preguei muito, já foi muito ministrado, porém existe uma vertente aqui que talvez seja novo para nós. Independente de ser novo ou não, é importante que ela tenha poder para nos levar a ser homens e mulheres posicionados, porque posicionados nós temos tudo para avançar. Queridos, falar nessa palavra que Deus me deu em novembro, eu nem estava buscando isso, sabia que precisava buscar, mas não era momento ainda, pensando eu. Mas Deus me visitou e disse: filho, no ano 2022 vocês vão caminhar por essa palavra. O ano 2022 vai ser um tempo da igreja de se posicionar, se é que vocês pretendem avançar. E eu fico muito feliz porque, primeiro, um homem ou uma mulher viver debaixo de uma direção é diferente de tudo. Uma vida sem perspectiva, e talvez alguém se pareça comigo, eu vivi esse lado da minha história. Uma vida sem perspectiva, sem orientação, sem ter um foco, sem poder falar o que o apóstolo falou. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo. Eu vivi muito tempo da minha vida sem alvo. Hoje já não. E é um privilégio poder caminhar sobre uma direção. Não é apenas uma direção, não é apenas uma palavra, não é apenas algo que vai contribuir de uma forma religiosa, mas é algo que Deus quer fazer. Quando Deus libera algo, você precisa entender que quando Deus fala algo, é aquilo que Ele vai fazer. O que nos falta é crer um pouquinho mais nas Escrituras. O que eu falei para o pastor, só precisa testemunhar para edificar a fé da igreja, porque a igreja precisa voltar a crer nas coisas espirituais. A gente precisa crer na palavra profética, na palavra rima. A gente precisa acreditar e crer naquilo que nós carregamos, sobre aquilo que é liberado sobre nós. Então eu vim ainda mais com esse sentimento desse último retiro. A gente precisa crer, a gente precisa liberar, a gente precisa receber, para que Deus continue operando. Então o que aconteceu com o pastor, na verdade, é uma resposta também para a minha vida, porque a gente precisa crer de contínuo. E aí, eu estava compartilhando aqui na quinta-feira na oração, a gente olha para Elias, olha a ousadia, a fé de Elias, e tudo que ele operava, claro, ele tinha o respaldo do Senhor, mas olha o absurdo que ele fala: segundo as minhas palavras. É alguém que crê muito, alguém que sabe em quem é respaldado. Então, com muita responsabilidade, eu liberei o que estava sobre a minha vida, e foi muito forte domingo. Porém, se nós não cremos naquilo que é liberado sobre nós, não vai acontecer nada. Mas, ao modo que, no mínimo, se nós esboçarmos um mínimo de fé, com certeza Deus continua sendo Deus. E aí eu estava lá naquele ambiente, e de repente o Luiz disse: olha, tem um ambiente de milagre nesse lugar. Tem um ambiente de milagre nesse lugar. Muitas pessoas foram para debaixo da nuvem, e eu, na hora, eu tomei isso para a minha vida. Canalizei isso em mim, porque eu sabia que eu precisava também repartir aquilo. Na hora, o Espírito me conduziu a canalizar na minha vida, para poder verter em outras fontes. E aí, durante a semana, durante um mês mais ou menos, meu filho estava com uma dor na perna, e é a dor do crescimento. Eu já sabia mais ou menos isso, porque eu já tinha levado ele em outras consultas, mas repeti, estava queixando de repetir a consulta. Fui no doutor Marinho, e ele disse: não, pai, fica tranquilo, é a dor do crescimento, isso aí vai até 14, 15 anos, comum, que vai amenizar sono e alimentação, vai amenizar, mas a dor é uma dor assim, normal.
pela idade, enfim, pela desenvoltura dele. E eu também aproveitei, estava na sala do doutor, e eu também aproveitei para me consultar. Eu disse, doutor, eu estou há alguns dias com um incômodo muito grande e uma dor no meu quadril. E eu fiquei preocupado porque eu fui atleta por muito tempo e a gente sabe que tem um desgaste, né? Enfim, essa média baixa para uma vida, enfim, de tanta carga. Beleza, e aí ele disse, não, teu quadril é um quadril bom, enfim, fez alguns exames. Ele disse, tu ficar muito tempo sentado, disse, eu dirijo bastante. Tu mudou de carro faz pouco tempo? Eu disse, faz um ano e pouco eu mudei de carro. Eu disse, pode ser isso, né? Porque quando eu dirigia muito, quando eu saía do carro, eu saía manquitolando, e até eu arrumar a minha passada demorava algum tempo. Eu fiquei por quase um mês com isso. Daí ele falou o seguinte, então faz assim, tu bota uma almofada no carro, porque daí você vai jogar o teu quadril para frente e a tendência é melhorar. Aí eu troquei de carro com o pastor, eu fui com o carro do pastor para a viagem e deixei do projeto com o pastor. Vocês, pastor, perceberam, mas tinha uma almofada no carro. E eu fui para a viagem com isso. E aí, com o conforto que o carro do pastor tinha, eu ainda fiquei 3 horas dirigindo e ainda com dificuldade. E aí quando o Luiz declarou, olha, tem uma unção aqui, um ambiente de milagre, na hora Deus, olha, toca a mão no teu quadril. Na mesma hora eu recebi o Espírito, botei a mão no quadril, eu orei pelo osso, ligamento, nervo, perna, inflamação, desgaste. Eu não sei o que você pensa, o que você quer, mas naquele momento ali que eu saí do auditório, aleluia, glória a Deus, um resquício de dor, continuo dirigindo louco, sem almofada e dor. E eu recebi o milagre naquela tarde. Glória a Deus. Porque a gente precisa voltar a crer na palavra profética. A gente precisa tomar isso para nossas vidas. E aí, por isso que eu fiz questão do pastor falar isso, porque é resposta para nós. E aí a Nina veio compartilhar na quarta-feira que ela também sentiu isso na casa dela, sentiu um cheiro de mirra, de incenso, e olhou, ela mesma falando, né, será que o não está mexendo com perfume? Abriu algum livro. Amados, a gente precisa crer nessas coisas, irmãos. Senão não tem por que nós estamos aqui nessa noite. Então o texto vai falar de um lado de algo que está parado, de outro lado algo que está em movimento. Mas quando Deus nos traz essa direção, é porque Ele entende mais do que ninguém que o nosso DNA, em nosso DNA, na nossa genética, nós carregamos uma condição ímpar de que homens e mulheres feitos por Deus para avançar, amados. Deus não nos fez para viver paralisados à mercê da vida e das circunstâncias da vida. Isso é genética. Isso veio do nosso DNA, veio conosco. Nós somos gerados para isso. E quando nós nos deparamos com uma vida que não é de acordo com essa, é claro que há muitas implicações e reflexos. A das principais, nós não funcionamos. Nós não frutificamos, porque um homem e uma mulher só funcionam em Deus quando ele avança. E avançar, amados, não é apenas conquistar coisas. Avançar é nos tornar pessoas melhores, nos tornar em filhos melhores, não me referindo ao Pai, em adoradores melhores, homens mais cheios dele, homens mais apaixonados, homens e mulheres mais separados por ele, homens e mulheres que assumam a sua identidade e assumam acima de tudo sobre a sua vida o seu propósito e a sua causa. Então é por isso que nós sofremos muitas coisas, porque muitas vezes a nossa vida está inerte, e eu fui gerado para me posicionar, e por eu me posicionar, com certeza nós temos todas as condições de avançar naquilo que o Senhor nos chamou. O engano muitas vezes
que a gente pensa que está fazendo a coisa certa, mas muitas vezes é a coisa errada. Talvez você não vai entender agora no momento, mas o Espírito Santo vai te conduzir a essa compreensão. O que eu vou falar nessa noite desse homem é o erro que ele teve diante do seu acerto. Porque eu preguei a vida inteira sobre esse homem, que esse homem era perseverante. Ele não abandonou o tanque, ele ficou 38 anos esperando o seu milagre. Eu vi esse homem com bons olhos, só que existe um outro lado, de que ele errou no acerto dele. Há um erro aqui no seu acerto, na sua busca. E às vezes é o engano que nós caímos. A Bíblia diz que ele está 38 anos ali esperando o seu milagre, nos arremetendo a uma sensação de que um homem que não desistiu do seu milagre, um homem perseverante, um homem que não abriu mão dos seus sonhos. Mas nós temos que tomar cuidado, que nos acertos também tem muitos erros. E aí, amados, a Bíblia vai falar que algumas coisas curiosas, e aí que nós vamos entrar na mensagem, e é isso que vai produzir em nós aquilo que Deus deseja. A Bíblia fala primeiro que esse homem, ele não era doente, ele era enfermo. Tem diferença? Claro que tem. Porque o próprio Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus andava em todas as aldeias, curando de toda sorte de doenças e enfermidades. Doença é o que eu tenho no órgão, ou o que dói. Enfermidade é o que o homem carrega. Esse homem não estava doente, não era doença de órgão, ele não tinha dor, ele tinha uma enfermidade. Enfermidade é o que está dentro do homem. E essa enfermidade, acima de tudo, ela estava ali com um significado. Que significado é esse? Impedir esse homem de acessar o lugar que ele tinha para avançar. Quando a Flávia abriu o culto dizendo: olha, muitas coisas me paravam. Existe uma cartada do inferno do diabo que quer nos paralisar para que nós não acessamos esse lugar de avançar e de nos posicionar. O diabo sabe o que nos paralisa. O diabo nos conhece e sabe aquilo que nos paralisa. O que nos paralisa é nos impedir de acessar esse lugar. Para nós, porque domingo eu estava aqui ministrando que nós precisamos viver e permanecer nesse lugar, mas antes disso nós precisamos acessar esse lugar, e para acessar esse lugar eu tenho que me posicionar. E o diabo sabe o que acontece nesse lugar, e a cartada dele é nos impedir de acessar esse lugar, nos trazendo enfermidades. O diabo não quer que nós vivamos o que esse lugar tem para nos oferecer. Muitas pessoas não conseguem acessar esse lugar, porque não é a doença. Inclusive Josué, a Bíblia vai dizer que Josué, ele foi acometido numa doença até morreu. As doenças são coisas naturais em virtude do pecado. Não tinha doença antes do pecado. E o crente vai ficar doente e até morrer, sim. Tem crente que vai ficar doente e vai morrer com a doença. Porém a enfermidade, ela só existe por uma coisa: nos impedir de acessar o lugar que o Senhor preparou para que nós vivamos. Então esse homem, dentro da Bíblia, ele não estava doente, ele estava enfermo há 38 anos. E aí a Bíblia vai dizer, eu vou lá no fim, daqui a pouco vem para o meio e nós vamos nos entender. Aí a Bíblia vai dizer no final, que Jesus diz o seguinte para ele: queres ficar são? Ou em outras traduções, Jesus não diz que quer ficar curado, porque não era doença, era enfermidade. Quando é doença, Jesus diz que quer ficar curado, mas não era uma doença, era enfermidade, porque a enfermidade, a expressão que o mestre usa é quer ficar são, ou em outras traduções, bom. Você está entendendo? Você quer ficar bom? Você quer ficar são? Você quer ficar livre dessa enfermidade? Só que nesse enredo todo, a Bíblia vai dizer que no consultório que esse paralítico está diante do médico, do nosso Senhor,
dentro do consultório, o próprio Jesus começa a consultar ele, dizendo: estás aí há tanto tempo, deitado, o que está acontecendo? Não é assim como é que fala quando a gente entra no consultório, e aí o que houve? Mesmo que está no sistema dele, né, que é na triagem, a gente já diz o que aconteceu. Jesus, mesmo sabendo, ele quer ouvir a nossa boca, porque ali no sistema dele ele já sabe o que nós temos, mas ele quer ouvir a nossa boca. O que aconteceu? Porque Jesus, ele quer saber qual é o sintoma, onde ele deve operar. E o sintoma é: eu estou aqui há 38 anos, e quando o anjo desce e agita as águas, vem um antes de mim. E aí Jesus, ele confirma que aquele homem não estava doente, ele estava enfermo, pela declaração dele. Pela declaração desse homem, Jesus, ele começa a notar alguns sintomas, que depois ele vai dar o veredito. O primeiro sintoma que ele começa a enxergar nesse homem: síndrome do invisível, comiseração, transferir a culpa para outros. 3 sintomas que fazem desse homem um homem enfermo: síndrome do invisível, comiseração e transferir a responsabilidade e a culpa para as outras pessoas, dizendo: eu não fui curado porque ninguém me leva lá, eu não fui curado porque ninguém me enxerga aqui, ninguém me vê, ninguém me cumprimenta. Lá na igreja sou eu apenas mais um, eu não faço parte daquela família, ninguém me ama, é por culpa da minha família, porque eu nasci assim. Então essas situações fazem de nós pessoas enfermas. Vamos por partes. O diabo quis colocar dentro de mim o síndrome do invisível, porque eu vim de um lugar que todo mundo tinha história, todo mundo tinha testemunho. Eu não. Todo mundo tinha o seu valor, todo mundo servia a Deus, todo mundo tinha os seus resultados. E aí o diabo quis muitas vezes colocar seta dentro de mim: pô, tu nunca é visto, tu nunca é valorizado, nunca ninguém te reconhece, nunca ninguém dá valor para a tua história, para o teu testemunho. Mas pela misericórdia do Senhor, eu nunca permiti que a síndrome do invisível gerasse enfermidade ao ponto de me paralisar num lugar por tanto tempo. Porque a síndrome do invisível, ela só serve para uma coisa: paralisar a vida de um homem e de uma mulher. Então hoje eu olho para esse homem com outros olhos, ele não está nem perseverante, ele está paralisado por uma enfermidade, que ele mesmo abriu a alma para receber essa enfermidade, absorvendo a síndrome do invisível. Aquela pressão de ser notado, de querer ser notado, de que eu faço e o pastor não me vê, eu faço e Deus não me vê, eu faço e ninguém reconhece, eu faço e ninguém me elogia. Bom, eu consegui consertar alguma coisa aqui dentro. Eu já falei: olha, não vem falar da minha palavra, esse negócio passou de palavra. Não, eu estou guardando meu coração, preciso guardar meu coração. Lisonjas, ser notado. E eu vim de um lugar que eu não era notado. Eu vim de um lugar que todo mundo tinha testemunho e repetiu testemunhos, mas o meu nunca, a minha história nunca, o que eu fazia nunca. Mas isso, pela misericórdia e para honra e glória a Deus, nunca me paralisou, nunca me impediu de acessar esse lugar que o Pai preparou, nunca, pela misericórdia e graça do Senhor. Mas nem todos é assim. Mas nem com todos é assim. Daí a Flávia é muito feliz quando diz: o diabo sabe que me para. E uma das coisas que tem de nos paralisar é essa síndrome maldita de querer ser notado, de achar que é invisível, de que ninguém liga, ninguém nota, ninguém vê que eu estou com problema, ninguém olha para os meus sentimentos. Mas sabe onde Deus derruba isso? Lucas, Moreira, sabe onde Deus derruba isso? Quando você leu, quando ficou aí na tua mente, inculcado na mente, no coração, que havia uma multidão, e Jesus vai diretamente na vida desse homem, é para provar: você não é invisível, porque eu encontrei a tua vida, eu te achei. Quando você pensa que um homem
não te valoriza, não te enxergue, mas eu te achei no meio da multidão, porque para mim você não é invisível, você é notável. Aleluia. Isso eu entendi na minha vivência. Embora as pessoas não me viam, não viam a minha história, mas Deus me notava. Para Deus eu era notável. No meio de um mecanismo humano que as pessoas querem ser notadas. As pessoas querem muitos likes, muitas curtidas. Isso traz peso e pressão, porque aquele que quer ser notado, automaticamente ele quer ter resultado. Mas o reino não é feito de resultado, o reino é feito de frutos, é diferente. O invisível, ele gera fruto. O notável, aquele que quer ser aparentemente enxergado, ele quer resultado. O reino não é de resultados. Pessoas se pressionam, se cobram por resultados. Mas Deus não me chamou para dar resultado, Ele me chamou para dar fruto. Aleluia. E que fruto é esse? Está na Bíblia. Fruto do Espírito Santo. Amor. Amor, bondade. E aí vai, você conhece. Eu vim de um lugar. Talvez vocês percebiam também. Muitos de vocês percebiam que eu não era notado, que eu não era valorizado. Mas daí, isso me parou, guardei meu coração, porque eu sabia que existia uma pessoa, e era o que mais interessava, que me notava, e para ele eu era notado. E aí, esse homem, talvez, ele começa a ser curado, quando diante de uma multidão, e você acha, havia uma multidão no mesmo ambiente, nas mesmas situações que ele, e Jesus vai diretamente na vida desse homem, para dizer: cara, eu nunca te esqueci, os meus olhos estão em ti, eu te percebo, eu te noto, para mim você tem valor, você não é insignificante, você tem valor para mim, eu achei a tua vida, homem, e encontrei a sua história. Depois de 38 anos eu enchei a sua história. Mas Deus precisava expelir de dentro dele os sintomas. Ele precisava entender os sintomas que habitavam dentro dele, que estavam causando essa enfermidade. Essa síndrome do invisível traz enfermidade. E essa enfermidade, ela tem o objetivo de nos paralisar, amados. O que é que te para? O que é que te paralisa? O mundo espiritual sabe que nos paralisa. Até no dia que nós rompermos essa barreira e dizer: não vai me parar mais. Isso é posicionamento. Enquanto um certo cansaço vem, dizer: pá, hoje eu não vou, hoje eu não faço, hoje eu não quero, estou cansado. Até o ponto de qualquer dorzinha: hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não faço, e ponto. A qualquer problema que dá durante o dia: então hoje eu não faço, hoje eu não vou, e ponto. Então o diabo começa a observar que isso está dando resultado. Opa, deu um probleminha ali durante o dia. Opa, ou um cansaçozinho, opa, ou um mal-estarzinho, opa. Tudo para nos impedir de acessar esse lugar que o Senhor preparou. Mas eu vejo, por outro lado, uma mulher chamada mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que nada parou aquela mulher, porque ela precisava acessar esse lugar, nesse ambiente onde havia cura. A debilidade dela não foi o bastante, a enfermidade não foi o bastante para parar a vida dessa mulher. Então, essa situação de se posicionar compete a mim e a você. O posicionamento não é em Deus.
O lugar Ele preparou, os benefícios Ele mesmo preparou. Agora, acessar esse lugar, cabe a mim e a você. Atitude, posicionamento é atitude. Amém? Mas deixa eu ler aqui com você. Abra de Mateus. Mateus vai falar ali da enfermidade e da doença. Mateus 4. Olha que coisa interessante, amados. Olha só o 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então Deus está dizendo aqui que doença é diferente de enfermidade. Às vezes é uma enfermidade a gente quer tratar como doença, ou seja, é o erro do acerto. É o erro do acerto. A cura da doença não é a mesma cura da enfermidade. Repito, doença é o que o nosso órgão carrega, as dores, inflamações, infecções, vírus, bactérias. A enfermidade são debilidades, são fraquezas. Debilidades, fraquezas, impossibilidades. Impossibilidades. Esse homem estava enfermo, ou seja, ele estava debilitado. Ele estava impossibilitado do quê? De acessar esse lugar. Porque algo lhe acometeu para lhe paralisar-se, para que pudesse lhe paralisar. E aí, o primeiro indício para nós nos posicionarmos e avançar e acessar esse lugar é remover essa enfermidade dentro de nós. E para remover a enfermidade, amados, não perca tempo em buscar a origem disso, o porquê dessa enfermidade. Porque o crente é assim, o crente ele quer dar o veredito de tudo, ele quer saber de tudo, amado, só sabe de uma coisa, que Deus é poderoso para curar. Se é doença, Ele cura, se é enfermidade, Ele também cura. Ele continua sendo Deus. Mas o que nós temos que entender é remover, o primeiro passo é remover essas síndromes de querer ser notado, de querer, amados, a enfermidade ela começa a ser removida quando nós anularmos os sintoma de colocar a culpa em todo mundo é culpado, existe um motivo para tudo, menos assumir o porquê nós paramos no meio do caminho, o porquê nós estamos há 38 anos parados. É muito mais cômodo colocar a culpa nas pessoas, é mais cômodo colocar a culpa no diabo, da igreja, do líder, do irmão, é mais fácil. É mais fácil transferir a culpa. A pessoa que está enferma, ela se afasta de todo mundo, mas ela acha que as pessoas que se afastaram dela. A pessoa que está enferma, todo mundo está falando dela, na verdade, é uma grande mentira. Ela está enferma, está debilitada. Ela está impossibilitada. O que é impossibilidade? De acessar esse lugar, impossibilitado de enxergar as coisas como realmente são. Ela está enferma. Impossibilidades de ver as coisas como realmente são. Primeiro, porque precisa resolver essa síndrome de querer ser notado. Segundo, parar de transferir a responsabilidade. Bota a culpa no marido, na esposa, no diabo, na igreja. Não, Senhor, sabe que eu não fui curado?
É porque quando o anjo mexe a água, vinha antes de mim, dizendo, meu Deus, né? Dizendo, coitado de mim. Não, Jesus, eu sou um coitado. Aquele nosso irmão, lembra? Sou o cavalo do... Você, o irmão, que você falava assim, ô irmão, tu é quem? Era daqui no processo. Eu sou o cavalo do bandido, do diabo, não sei o que. Como é que é? Cachorro do cavalo. Ah, o cachorro do cavalo do... Deus, gente. Vou dizer uma coisa para você, comiseração é desvio de caráter. A síndrome da comiseração, dizer que ninguém tem pena de mim, ninguém olha para mim, é caráter. Transferir responsabilidade. Ah, eu não mudo por isso, eu não vou por isso, eu não sou por aquilo. Então Jesus ele deixou bem claro, muito evidente para esse homem os sintomas que ele estava apresentando, que precisam ser anulados urgentemente. Eu posso falar com experiência própria porque eu vivi isso. E aí as pessoas não entendem. Você sofri alguns desgastes com o projeto, porque as pessoas pensam que eu quero, através do projeto, me promover, aparecer, como um já acabou falando. Quer aparecer, só tu que aparece no projeto. Ah, Jesus. Se fosse essa a minha motivação, acho que esse projeto nem de pé estaria mais, irmão. Se a intenção fosse promover a minha vida. Essa semana eu fui numa rádio da cidade e falei, olha, esses 8 anos para mim é muito, eu celebro muito, sabe por quê? Porque o projeto veio. Não é me promover pessoalmente ou muito menos político. Isso é obra de Deus. Então a gente tem que anular isso. Se existe essa síndrome de querer ser notado, irmão. Como os fariseus, quando estavam em jejum, né? Eles iam lá no lugar mais alto, estou em jejum, que fome. Quando estavam dízimo, eles, estou dando dízimo, hein? Assim como eu carrego dentro de minha genética o DNA de avançar, existe uma maldição do Éden que o ser humano ele quer estar nas evidências. Não, se eu não for visto, não, se eu não estiver na frente, se o meu nome não tiver, se não falar o meu nome, olha só, se não falar o meu nome, o pastor falou o nome de todo mundo, menos o meu. O pastor passar por mim nem veio na igreja, vai acreditar nisso. Isso é síndrome. O ser humano ele quer ser notado, mas a única pessoa que você deseja ser notado é pelo Senhor, amados. Ele que tem que te ver, Ele tem que te notar. Glória a Deus. E quando Ele encontra esse homem, como me encontrou você, Ele está dizendo, olha, você para mim não é invisível, você é importante, valorizado. Mas nós temos que entender dessa forma. Mas vamos lá, vamos finalmente. Vamos ao que interessa. Quando Ele está dizendo o seguinte, olha, quando o anjo vem, move as águas, vem alguém antes de mim, e ninguém me leva, ninguém me liga, ninguém vai na minha casa. O pastor vai comer na casa de todo mundo, menos na minha casa. Irmão, autocomiseração, autopiedade, precisa ser notado. Amado, isso serve para uma coisa, te paralisar, te paralisando, você não vai acessar esse lugar. Amados, entenda de uma vez por todas, nós precisamos avançar, irmãos. De tudo que Deus tem feito nesse lugar, cada culto, a cada glória, a cada palavra, a cada direção, nós precisamos urgentemente nos posicionar para avançar. Sabe onde está o erro desse homem? Movimentos circulares não nos levam a lugar nenhum. 38 anos na mesma vida, o mesmo problema, a mesma causa. Esses movimentos são enganosos. Movimentos circulares não nos levam ao foco, ao alvo, irmão. 38 anos no mesmo lugar. Aonde está engano? Estou me movimentando, estou me posicionando. Posicionamentos circulares. Ou seja, que não deu em nada, que não levou a lugar nenhum.
muito pelo contrário. O verdadeiro posicionamento nos leva a avançar níveis, lugares que até antes nós não acessamos. Quando Jesus entra na vida desse homem, ele está dizendo: olha, você está se movimentando errado, cara. Não é o buscar correto, é o buscar da forma correta. Não é somente buscar a Deus o que Ele tem. Existe uma forma correta a se buscar. Esse homem estava buscando, beleza, glória a Deus, mas de uma forma errada. Quem está me entendendo? Aí o que acontece? Cansa. 38 anos ainda paralítico. Aí, claro, como é que não vai cansar, como não vai desanimar? Ele está buscando, veio na frente dele, é curado antes dele. Aí vem uma pessoa na igreja levantada, é honrada, e ele está ali, acha que está fazendo a coisa certa. Aí desanima mesmo, porque daí tu olha para o lado. Ele olhou para o lado e ele falou da boca dele: Senhor, eu estou aqui 38 anos. Ontem mesmo chegou um cara aí, olha aqui, já pensou, né? Eu estou aqui 38 anos na igreja, ontem chegou um cara aí, foi curado. Era a síndrome que tinha dentro dele. Não é só buscar, é buscar da forma correta. Movimentos circulares não nos levam a lugar nenhum. Outra coisa que Jesus está ensinando para esse homem enfermo, não doente, enfermo. Quando ele diz, de tempo em tempo, o anjo vem e move as águas, ele está dizendo: sabe o que você está buscando errado? A tua fé está no método. O anjo vir, descer e mexer as águas é método. Às vezes a gente quer a cura da nossa enfermidade para avançar em métodos, e não são os métodos, é o próprio Deus. Às vezes a gente dá muita ênfase ao método do que o poder de Cristo. E aí ele falou uma coisa muito pertinente. Ele diz: tempo em tempo o anjo vem e desce. Ele está falando, há um tempo favorável. E qual é esse tempo favorável? Quando vai chegar esse tempo favorável? Quando é, Lúcio? Quando é, pastor? Outra coisa que estava prendendo ele, não, é só quando o anjo vem e mexe a água. Amado, o tempo favorável sou eu e você que fazemos. O tempo pode ser hoje. Existe uma profecia lá do tempo da Bíblia, que eu derramarei sobre toda a carne meu espírito, e quando vai se cumprir pode ser hoje. O tempo pode ser hoje, depende de mim, de você. Mas ele estava preso no tempo, ele estava preso no protocolo, no sistema, dizendo: não, é só quando, não, a cura é só quando o último desce. A mulher disse: se eu sair daqui e tocar nele, eu serei curada. É o tempo que somos nós que fazemos. É você que determina o tempo favorável. É você que determina o tempo que você vai ser curado dessa enfermidade, para você avançar de uma vez por todas e acessar esse lugar e viver e permanecer nele. Mas para encerrar, tem algo tremendo da parte do Senhor. Deixa eu voltar a João. João é o último evangelho, tá? Os 4 é o último. João 5, vamos contar no texto. Vão se levantar, vão perder a cereja, hein? Vou esperar vocês voltar. Para não perder a cereja. Na hora da cereja, os irmãos vão andar para entender essa coisa. É um método. Então João 5, que é o tema central, então nós estamos aqui diante de um homem que era vítima. Ele era vítima. Ninguém compreendia ele, ninguém entendia ele, ninguém dá oportunidade para ele, ninguém vê ele, ninguém vai na casa dele. Ele queria ser notado. Ele só queria ser notado. Ele disse: ninguém tem pena de mim, imagina eu aqui, ó. Não posso sair desse lugar, ninguém me ajuda.
Aí vem alguém primeiro e é abençoado. Eu estou aqui quanto tempo, ninguém me vê. Então nós estamos aqui diante de um homem que ele está enfermo de uma síndrome do invisível, vitimismo, comiseração. Sabe aquele desenho, ai de mim, aquele bonequinho lá que não tem muito. Lip Hard. Como é o nome? Lip Hard. Lip Hard. Ódio. Oh meu Deus. É engraçado, mas a enfermidade nos paralisa e nos impede de avançar e acessar esse lugar. E a gente só vai entender uma coisa: o diabo nos conhece. O diabo sabe das nossas fraquezas, fragilidades e o que nos paralisa. Repita, a enfermidade desse homem era algo que lhe causava fraqueza, impossibilidade do quê? De viver o que Deus tem. Essa é a pretensão do diabo. Uma vida paralisada, um homem ou uma mulher que não se posiciona, não é apenas um posicionamento, é deixar de viver o que Deus tem, é deixar de acessar esse lugar. A gente fica assim olhando o pastor falar, né? Nossa, como deve ser tremendo, né? Cara, esse lugar é para todos. Nós precisamos acessar esse lugar de intimidade. O problema é que existe enfermidade que muita gente não abre mão dessa enfermidade. Mas vamos lá. Porque Deus ele não quer saber a origem. Deus não pergunta, tá, mas o crente te trouxe aqui, cara. Porque o crente é assim, né? Está doente, pode ver que está no pecado. Está pecando. Não foi assim que falaram? Se o servo serve, tá, Jesus, quem pecou? Ele, a mãe dele, a sogra, aonde é que está o pecado aí? Mas Jesus ele não veio para trazer a origem, nem acusar, ele veio para trazer a solução, amém? Deus ele veio para trazer a solução, ele veio para resolver a vida, mudar nossas vidas. Então, o que Jesus diz aqui é lindo demais. E é dessa forma que eu quero encerrar. A Bíblia diz, capítulo 5 faz 9. Achei que não vai dar tempo, mas Deus, glória a Deus. Então, capítulo 5, aleluia. Olha só. Glória a Deus. Então, 8, tá? Acompanhe comigo. Então Jesus lhe disse. Primeiro assim, vamos ali no 7, no 6. Jesus veio dele deitado, sabendo que estava assim por muito tempo, perguntou, quer edificação? Daí ele respondeu, aqui Jesus recebe dele os sintomas dele, né? Respondeu o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, vem outro na minha frente, né? Vem outro na minha frente. 8. Aí Jesus disse o seguinte, presta bem atenção no que a palavra de ordem, a palavra que traz vida, aquilo que é espírito é vida, aquilo que é poderoso, aquilo que sai da boca de Jesus. Olha o que sai da boca de Jesus na vida de um enfermo. E nós abrimos o culto aqui através do testemunho do pastor falando em fé. Nós precisamos começar a crer naquilo que sai da boca do Senhor, uma palavra de ordem, porque no mundo espiritual você não sabe, você não tem a dimensão que acontece quando uma palavra de ordem é liberada no mundo espiritual. Então a palavra de ordem que vem da boca do Senhor é 8. Então Jesus disse, olha a palavra de ordem, olha o imperativo, levanta-te, toma o leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e se pôs a andar. Então, entenda a Bíblia, entenda o poder de Deus, entenda como se manifesta o poder de Deus. Perceba que a palavra de ordem que sai da boca de Jesus não é seja são ou seja curado. A palavra é toma o teu leito
E após isso, ele ficou são. Como é que Jesus curou a enfermidade desse homem? Dizendo para ele: a doença patológica, clínica, órgão, dor, é curada no tanque. Fora, enfermidade se cura aqui dentro, pegando o leito, tomando o leito e andando. Um homem ou uma mulher começa a se posicionar, o posicionamento começa de dentro para fora. Às vezes nós estamos esperando um movimento de fora do tanque, mas não é no tanque. O tanque pode curar doenças, mas o que cura enfermidade é o que está dentro de nós, o que está parado dentro de nós. Então a palavra de ordem não é seja curado, torna a andar, torna a viver, torna a enxergar. A palavra de ordem é: toma o leito. Aquilo que está dentro de você, movimento aquilo que está parado dentro de você, se posicione. Ou seja, Deus está dizendo posicionamento, homem. Enquanto você estava esperando fora, não é fora, é dentro da sua vida, de dentro para fora. O que te paralisa é o que está dentro de você. Às vezes nós buscamos a cura para a enfermidade fora, e não é fora o que está dentro. Por isso a palavra de ordem: toma o teu leito. Toma o teu leito. O verdadeiro posicionamento para avançar nesses dias é tomar o leito. O que é leito? Aonde eu paraliso, aonde eu gasto a minha vida, onde eu estou conformado, onde eu estou assentado, deitado. O que é leito? O que é leito, irmão? Aonde a nossa vida está apoiada. Aonde o lugar que nos paralisou, que nos impediu de acessar esse lugar. E aí no final Jesus disse: fique são. E aí você se tornou são. Quando ele tomou o leito, a Bíblia diz que ele ficou são, e ele pôde acessar o lugar e permanecer nesse lugar que Deus criou. E pasme, ele não precisou nem chegar no tanque de Betesda, ele não precisou nem experimentar a água de Betesda, porque o próprio Deus estava ali para curar de toda enfermidade e fazer ele avançar sobre aquilo que Deus tinha para ele. Acessar esse lugar de paz, esse lugar de poder, esse lugar de glória, e permanecer nesse lugar, começa se posicionando. E o posicionamento, o melhor e maior posicionamento é tomar o nosso leito nesses dias. Eu vi esse homem com olhos bons, mas hoje não mais. Ele estava buscando, mas não da forma correta. Ele estava se movimentando, mas não da forma correta. Movimentos circulares não te levam a lugar nenhum. Esse homem estava paralisado por uma síndrome, comiseração, se achando coitado. E isso tudo tinha um objetivo. Isso tudo tem um objetivo, irmão. Não é normal, não trate isso como normal. É para que você não acesse esse lugar. Ah, não é normal. Mas nós temos algo poderoso sobre nós. Essa palavra imperativa que Deus colocou sobre nós. Se posiciona. É tempo de tomar uma posição para avançar. É tempo de tomar uma postura diferente para crescer, para romper de uma vez por todas. Porque cá para nós, 38 anos, no mesmo lugar. E o pior não é permanecer no mesmo lugar, é você ver pessoas passando e crescendo e avançando. Então toma o teu leito. Tomar o leito precisa anular essa síndrome. Amado, quem foi que disse que você precisa ser lutado? O meu Deus, o meu Evangelho está dizendo que eu tenho que diminuir, eu não tenho que aparecer, não sou eu, é Ele que tem que crescer, é Ele, tudo é Ele, a honra é dele. Amados, pode ser que você não seja lutado na sua casa, no seu ambiente, no seu trabalho, até mesmo no seu ministério, mas existe uma pessoa. Existe um Deus que está olhando para você, e é muito tremendo isso quando Ele encontra a nossa vida, dizendo: eu vim aqui por causa de você,
nós, a nossa vida importa para Ele. Amém, glória a Deus. E eu falei aqui no aniversário da igreja, naquela sexta-feira de carnaval, Deus provou ainda mais para mim que Ele estava me notando. Enquanto ninguém me via, Ele me via. Enquanto ninguém valorizava a minha história, Ele valorizou a minha história. Enquanto ninguém valorizava o meu testemunho, a minha renúncia, Ele valorizou a minha renúncia. Porque Ele abriu mão de multidão e me visitou naquela sexta-feira. Mas se eu tivesse aberto a minha alma, se eu tivesse aberto a minha alma dessa síndrome do invisível, dizendo, eu vou parar, ninguém me reconhece, não sou reconhecido nesse lugar, alguém me viu parar alguma vez? Pode falar. Alguém me viu parar? Alguém viu essa síndrome me paralisar? E eu falei para ele, eu falo para esses caras, eu queria aparecer quando eu era atleta, gostava de sair no jornal, dar entrevista, adorava, chegava segunda-feira, eu comprava todo o jornal para ver se eu estava nele. Antigamente, na minha época, tinha a revista Placar. Nossa, eu saí em 3 edições, comprei as 3. Pensa num. Amado, isso aí é ego, isso aí é ego, isso é carnalidade, visibilidade. Tá aí, o que adiantou? Saiu na Placar, tá aí daí, regulou a tua vida. Não, beleza, nossa, cara. Aí vem os caras aí, eu vi no noticiário, tem um figurão aí, ficou 13 horas para ver o enterro da rainha. Nossa, vi o enterro da rainha, cara. Pô, que maravilha, estava no enterro da rainha. Nossa, umas coisas assim. Nós temos que resolver isso dentro de nós, irmãos. Temos que resolver esses sintomas e ser curado da enfermidade. Para que a gente possa acessar esse lugar que o Pai preparou. Eu quero ler com você. Os ministros podem subir aqui. Eu quero ler com você. Eu quero ler com você Salmo. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha que a Bíblia diz, a Bíblia lê 41, né? Salmo 41, vamos ler ali. Vamos ler. Bem-aventurado o que acode a necessidade. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. Presta atenção aqui no 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade ou na doença, tu que lhe afofas a cama. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa se é doença, se é enfermidade, Deus assiste o que assistir. Ou seja, Deus ainda continua sendo a cura. Amados, eu quero dizer para você que se é algo patológico, clínico, que nos paralisa, que nos impede de acessar esse lugar, Ele é Deus. Amém? Mas se for enfermidade, Ele é o Senhor. Independente do que seja, Ele é Deus, Ele pode nos tirar desse lugar. Tipo
quando ela descia,